Graça e paz, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Uma manhã abençoada nesse domingo. Espero que você agora esteja acordando, tomando seu café, se preparando para ir para a sua igreja. Glória a Deus por esse dia abençoado, esse domingo lindo que nos preparou o Senhor. E nós aqui, mais uma vez, na nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, derrame sobre você bênçãos abundantes em nome de Jesus. E hoje eu quero agradecer em primeiro lugar pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa e estarmos juntinhos nessa última lição de primícias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu espírito como falou conosco. E hoje tem uma surpresa muito especial no final da lição, que a gente vai estar falando sobre primícias. E eu vou te fazer um convite todo especial no final da lição dessa manhã. Fica junto com a gente até o fim. Fica junto com a gente até o fim, que tem um convite todo especial para você. E vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor nesse momento de Deus nas nossas vidas, esse momento separado para o Senhor para estudar a sua palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, porque é manhã de graça. Obrigado porque é manhã de vitória. Obrigado porque é manhã que estamos juntinhos contigo, ó Pai, para mais uma vez estarmos aqui dividindo conhecimentos da Tua Palavra, para mais uma vez estarmos mergulhando nesses mistérios profundos da Tua Palavra, Senhor, onde Tu está se revelando a cada um de nós, porque Tu fala conosco através da Tua Palavra, Deus. Pai, nós te pedimos agora, alcança os corações nesse momento, fala aos espíritos dos teus filhos nessa hora, vai ministrando através dos nossos lábios, vai falando com a tua igreja, vai preparando a tua igreja, Senhor. Hoje será também o primeiro domingo de ceia do ano de 2021. Ó, meu Pai, prepara a tua igreja para aquilo que tu tens, ó Deus, de profundo deste ano de 2021. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus por essa manhã abençoada. Manhã abençoada, último tópico de primícias, e a gente encerra hoje. Eu espero que essa aula de primícias tenha falado ao seu coração, tenha chegado até o seu coração. Porque hoje a gente vai estar falando rapidamente, porque é o último tópico, a gente vai estar fazendo um resumão de tudo e finalizando. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração em nome de Jesus. Vamos lá? Semana passada a gente falou sobre primícias como forma de esperança, primícias como forma primícia da sepultura, deixa eu correr aqui, primícias de um novo mundo, primícias de esperança, e hoje a gente vai estar finalizando essa parte, a gente vai estar falando também sobre as primícias do nosso testemunho, né? O nosso testemunho como cristão. Nós somos as primícias também neste mundo que o Senhor tem colocado. E o nosso testemunho também serve como primícia diante de Deus, querido. Jesus nos falou de uma nova semente. Por que a primícia serve? Porque você vai... A primícia não é o teu primeiro fruto, não é o primeiro fruto que a gente tem estudado, o primeiro fruto da terra, não é? Então, você é semente, querido, você produz fruto, então você é primícia nessa terra. O teu testemunho como homem de Deus, como mulher de Deus, é primícia no mundo. Jesus nos falou da nova vida que seria plantada e de como ela amadureceria, por meio da parábola do semeador. Creio que você lembra dessa parábola. Ele mostrou que a palavra de Deus seria lançada no solo como uma pequena semente. No entanto, produziria a 100, a 60 e a 30 por um. Coloca no seu peito e diga: eu sou essa semente. Eu sou essa semente. A palavra de Deus foi plantada, você é semente. Está na hora de produzir. Está na hora de produzir a 100, a 60 e a 30 por um. E primícia do Senhor, eu glorifico a Deus pela sua vida. Lá em Mateus 13:8 vai falar que a festa das primícias representa uma lição para cada cristão que leva essa semente em sua nova vida de fé. Pois a Igreja de Cristo ressurreto é constituída de pessoas com uma missão. A Igreja do Cristo ressurreto, nós como igreja, somos a igreja constituída de pessoas com uma só missão:
depois de terem sido elas próprias transformadas pela graça, agora levam consigo a palavra e plantam a semente do Evangelho por onde passam. Nós somos semente, vamos levar a semente do Evangelho através da palavra, e por isso que a primícia também funciona, também é uma forma do nosso testemunho. Primícias no mantimento sacerdotal. Como os sacerdotes tinham o dever de estarem sempre de contínuo no altar para administrar as coisas sagradas, como diz lá em Números 18, vai dizer: vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Foi-lhes dado o direito e ordenado da lei pelo Senhor no monte de Sinai a serem participantes do altar. Isso você vai encontrar em Levítico 7, de 28 a 39. Perdão, eu não mudei o tópico, né? Vou recapitular. A gente começou falando sobre primícias do testemunho, eu finalizei primícias do testemunho e agora eu estou no último tópico da lição de primícias, quando eu falo de primícias como mantimento sacerdotal, tá? Só recapitulando, primícia do testemunho. Nós somos a semente é plantada em boa terra, nós temos a missão, ela floresceu, então agora a gente vai plantar esta semente em outra terra, ou seja, nós somos primícias do testemunho, nosso testemunho também é uma primícia do Senhor, tá? Agora a gente vai falar sobre primícias como mantimento sacerdotal. Como eu acabei de falar, você deve ter anotado quando o Senhor fala da ordenação, foi dado o direito ordenado da lei do Senhor lá no Monte Sinai, dos sacerdotes serem participantes do altar, e isso está em Levítico 28, 7, de 28 a 38. Analisando cuidadosamente, você vai notar que o ministério do sacerdócio tinha deveres e direitos. Isso é constituído até hoje. O ministério sacerdotal tem deveres e tem direitos. E eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para o sustento sacerdotal, porque muitos se têm deixado levar pensando que esse ministério era mantido pelos dízimos, tá? A gente já estudou aqui, o ministério sacerdotal, ele não era mantido pelos dízimos, tá? Se você for ler cuidadosamente e calmamente na Bíblia, você vai ver que o ministério sacerdotal era mantido através das primícias. Mas, na verdade, a Bíblia revela com muita clareza, em muitas passagens, que o sustento sacerdotal era um sustento especial e exclusivo para os sacerdotes e para as suas famílias. E o mantimento sacerdotal ordenado pelo Senhor era exclusivamente as primícias da produtividade dos filhos de Israel. Vou repetir. O mantimento ordenado pelo Senhor para manter os sacerdotes e suas famílias eram exclusivamente as primícias dos filhos de Israel. Você pode fazer o contexto em toda a Bíblia e você verá que os dízimos não eram mantimentos para os sacerdotes. E são muitas as referências bíblicas que mostram o mantimento para os sacerdotes. Mas, porém, vamos nos manter aqui no Antigo Testamento, onde dá isso com mais clareza, lá no livro de Números, tá? No livro de Números, capítulo 18, do verso 8 até o verso 19, a gente não vai precisar ler agora, porque a gente está com um tempo curto, mas aconselho você a anotar essa passagem bíblica e ler com calma na sua casa, estudar isso profundamente com calma. O verso 8 diz: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. A isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas com todas as suas ofertas, com todas as ofertas de alimento, e com todas as expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo a comerás. Todo homem a comerá. Santas serão para ti. Vamos lá. Todas essas ofertas aqui mencionadas deveriam ser comidas no lugar santíssimo. E somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo. Portanto, fica claro que somente os homens
poderiam comer nesse alimento, pois só os sacerdotes entravam no lugar santíssimo. Tudo isso será teu. A oferta alçada dos seus dons, como todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e as tuas filhas, contigo as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, dela comerás. E a gente já está, eu estou falando lá no livro de Números, tá, querido? A ordenação do Senhor quanto a primícias e quanto à alimentação e o sustento do sacerdote. Como era ministrado esse sustento sacerdotal, porque a gente está estudando sobre primícias. No verso 12 diz: todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. A ti quem? Ao sacerdote. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Estou lendo a Bíblia, livro de Números, tá? Todo que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda a coisa sagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, toda a carne que trouxer ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. E aí entra uma vírgula. Porém, os primogênitos dos homens, eu não estou falando da madre dos animais, eu estou falando os primogênitos dos homens. E aí, agora sim o Senhor abre. Tá aqui. Tanto como os de animais será teus. Os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo do santuário que é de 20 gerarás. Mas o primogênito das vacas, o primogênito das ovelhas, o primogênito das cabras, tudo isso será resgatado. E isso a gente só tá falando para você porque é um mistério profundo de Deus. Porque que na entrega das primícias o Senhor pede para fazer separação aos primogênitos. E isso é profundo, porque isso a gente vai estudar depois quando o pastor nos permitir, sobre uma lição da bênção da primogenitura. Por que na primícia, no levantar das primícias, da entrega das primícias, a ordem do Senhor era para que os primogênitos fossem separados? Primogênitos dos homens, os primogênitos das vacas. Por que existe esse mistério profundo diante de Deus? Qual a bênção profunda de uma primogenitura? A gente não para só lá em Gênesis, mas existe também algo profundo também na primogenitura. Por que no Novo Testamento César pede, o imperador pede para que sejam mortos todos os primogênitos? A gente vai ver isso depois de uma lição, quando a gente for estudar sobre primogenitura, tá bom? E isso o Senhor fala lá no último verso, vai dizer que a aliança perpétua se dará para Arão e para toda a sua descendência. Ou seja, todas essas ofertas mencionadas neste capítulo 18 eram para Arão com seus filhos e filhas. Toda a sua família poderiam se alimentar dessas ofertas, inclusive as mulheres. E o nome deste mantimento ordenado pelo Senhor chamava-se primícia. Tá? Então vamos ler rapidamente agora todos juntos? Tia Cátia, a paz, tia Cátia. Eliane, a paz. Vamos ver todos juntos agora. Números, capítulo 18, verso 12 e 13. Vamos lá. Números 18, verso 12 e 13. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa, os comerá. Aleluia. Vamos ver o verso, agora Números 18, verso 16. Os que, pois, dele se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Agora o verso 15, por favor.
15. Você botou aqui de 12 a 15. Amor. Pode ser de 12 a 15, pode ser, por favor. Todo melhor do azeite e todo melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada a Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxer ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Amém, queridos? A gente finalizou primícias, então eu creio que hoje deu para você compreender profundamente, né, o papel da primícia. E a gente vai estar falando agora do papel do voto e o papel do dízimo. Parecem que são iguais, mas não são. São coisas completamente diferentes, são finalidades completamente diferentes e entregas também diferentes. Você está compreendendo que no reino espiritual são estatuto perpétuo. E quando o Senhor fala de estatuto perpétuo, o Senhor não está falando de estatuto perpétuo de Antigo Testamento nem de Novo Testamento. O estatuto é perpétuo, ele se mantém até os nossos dias. Por quê? Porque o antigo e o novo, eles se completam. Lembra? Cristo disse, eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumprir com a lei. Então, a gente está estudando o estatuto perpétuo. E finalizamos agora a parte de primícia. A gente entra numa parte muito importante agora, sobre o voto. O voto também está intrínseco nessa aula de primícias. Por quê? Porque o voto é algo também muito importante. A gente tem que compreender uma coisa. Embora a palavra apareça nas escrituras no sentido de eleição ou decisão, o significado mais comum do voto é o de uma promessa solene. Você conseguiu compreender isso? O significado mais comum do voto é uma promessa solene. Hoje em dia, costuma-se falar muito em propósito. Talvez com o mesmo sentido, mas isso só é verdade se a pessoa faz uma promessa em Deus com o seu coração diante do altar. A pessoa, quando for votar, ela tem que votar consciente do que está votando. Ela não pode votar movida por emoção. Ela não pode votar porque os outros estão votando. Ela não pode votar porque está sendo obrigada a votar, porque ela está votando diante de Deus. Você consegue compreender isso? Por isso que o voto também é algo muito importante. Primícia, voto, dízimo, oferta é importante. Por quê? Porque tudo isso no mundo espiritual vai nos dar força para expulsar as hostes malignas de Satanás, que se manifestam de algumas formas, de alguns tipos como é que a gente fala? De armas malignas, onde vai nos dar força para combater essas armas e pisar a cabeça do diabo. Vamos continuar aqui. O propósito, né? O voto e o propósito sem oração, ele não tem nenhum valor espiritual. Você consegue compreender isso? Voto, propósito sem oração não tem valor espiritual. Por quê? Porque você, quando for votar, você vai ser você e Deus. Você se coloca diante de Deus. Você não está votando porque os outros estão falando. Você não está votando porque está movido de emoção. Você vai orar e vai falar, Senhor, me dá condições de fazer esse voto. Senhor, eu vou orar contigo para tu me ajudares a fazer esse voto. É necessário você colocar isso diante do altar de Deus. Voto é muito importante, querido, porque a palavra vai dizer que se eu votar e não cumprir com o meu voto, eu vou sofrer sanções espirituais pelo não cumprimento. E se eu não cumprir, eu estou pecando. E se eu não cumprir, eu estou errando com Deus. Porque eu não votei diante dos homens, mas eu votei diante de Deus. O voto é diante de Deus. Você compreende isso? Ainda que você esteja na sua igreja, o pastor lá, o nosso pastor fala muito. Irmão, se você for dar um voto, você pensa bem no voto. Ele enfatiza muito isso, por quê? Porque o voto é diante do Senhor. Não é diante dos homens, tá? O objeto da promessa é livre.
mas não vale prometer o que é inequigível. Não vale prometer o que é inequigível. O que quer dizer essa palavra, Paty? O que não me pertence, o que foi proibido, isso eu não posso votar, tá? Não vale esse tipo de voto, tá? Não adianta dizer que eu prometo votar dando o carro da minha sogra, porque o carro não é meu, o carro é da minha sogra. Eu não vou votar diante de algo que não é meu, tá? Eu prometo nunca matar alguém. A gente não pode votar sobre isso, queridos. Por quê? Porque isso aí já é estatuto. Isso aí é lei do Senhor, está dentro do mandamento. Sabe? Não tem como. Então você mata as pessoas? Não. Se você não é um profissional, se você não é um policial, se você não trabalha nessa área, tá? Se você é uma pessoa como eu, uma pessoa comum, entendeu? E está dentro da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. Claro que nós temos os nossos irmãos que são policiais, que são delegados, que são promotores, né? Que são militares, que têm porte de arma, estão diante de Deus, pedem a misericórdia de Deus, estão no estrito cumprimento do seu dever legal, estão no estrito cumprimento do seu dever legal. Muitas vezes eles tentam, mas muitas vezes, às vezes as situações da vida, isso é impossível, mas nós, homens que não temos essa profissão, que não estamos dentro do estrito dever legal dessa profissão, homens e mulheres comuns, eu digo comuns porque não estão dentro dessa profissão, que lidam com esse porte de arma. Amém? Então, nós aqui, a gente não vai dizer, eu nunca vou matar ninguém. Querido, isso é estatuto do Senhor. A Bíblia diz, não matarás. Não matarás. Então a gente não pode votar sobre isso. Ou seja, votar em algo que seja proibido. A gente não vai fazer esse tipo de voto. A gente não vai fazer voto de insensatez. A gente não vai fazer um voto de uma pessoa insensata. Nós somos homens e mulheres de Deus, tá? E o voto, ele não é uma obrigação. O voto é livre. O primeiro exemplo de voto está lá no livro de Gênesis 28, depois você lê com calma. Gênesis 28, de 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. E é realidade. Na hora do aperto, muitas vezes, a hora do aperto para cada um de nós se transforma num voto. Vamos ver lá, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 e verso 21. Votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre sua cabeça não passará a navalha. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Depois, o propósito de Deus, que menciona o voto de Jacó, que a gente já viu lá em 31:13, nós vemos também o propósito de Ana, quando estava diante de Deus para pedir um filho, porque ela era estéril, e clamando ao Senhor, muitas vezes no momento de necessidade, no momento de angústia, no momento de aperto, muitas vezes nós fazemos alguns votos, nós realizamos alguns votos. O pedido de Jacó era um voto coerente com o propósito de Deus. E esse é um mistério. Mas Jacó pediu algo no momento de aflição. Só que o pedido de Jacó era coerente com o propósito de Deus, que Deus tinha na vida dele. Por isso foi atendido. O pedido de Ana, quando Ana faz essa entrega, era necessário Ana se libertar e entender
que o que ela queria, o milagre que ela queria gerar no seu ventre, não seria para engrandecimento dela, não era simplesmente porque Penina tinha filhos e ela tinha que mostrar para a sociedade que ela tinha filhos, não. Ela precisava entender que aquele propósito havia um mistério de Deus, que era algo para engrandecer o nome do Senhor, que aquele fruto que seria gerado, aquela criança que seria gerada era para a glória de Deus. E ela consegue entender isso, por isso que Deus, que ela, na fidelidade dela, do seu voto, Deus ordena a bênção diante de Ana. Então, queridos, a importância da gente, quando a gente for votar, a gente não votar por emoção. Mesmo que a gente esteja passando por angústia, mesmo que a gente esteja passando por um problema, a gente perceber que Deus está presente conosco e que nós vamos votar e não podemos esquecer do voto que oferecemos ao Senhor. Mais tarde, os votos também foram regulamentados pela lei de Moisés, mostrando o que seria e o que não seria aceito fazer como voto. Você pode ver com calma isso no livro de Levítico, capítulo 7, e no livro de Números, capítulo 15. Normalmente, os israelitas prometiam um sacrifício de um animal como oferta ao Senhor. Um caso excepcional foi o caso de Jefeté, que prometeu sacrificar o que saísse da sua casa quando ele voltasse da guerra. E aí saiu a sua filha. Aí existem muitas questões, muitas pessoas perguntam, será que Jefeté sacrificou? Será que Jefeté não sacrificou? Existem várias correntes teológicas para isso, mas a gente não vai entrar nesse contexto agora. Eu só estou explicando para você que Jefeté foi e fez um voto. Só que, vamos analisar, o voto que Jefeté fez, na minha visão, tá, querido? Estou falando na minha visão, não é o que a Bíblia me diz, estou falando na minha visão. O voto que Jefeté fez foi um voto meio que absurdo, porque Deus já tinha lhe prometido a vitória. E você está compreendendo? Deus já tinha prometido a vitória para ele. Então, eu creio que nesse momento não era tão necessário, ou não era necessário que Jefeté fizesse um voto daquele, mas ele fez um voto. Tá? E muitas vezes a gente faz esses votos. É isso que a Bíblia está falando, de você votar algo que não tem necessidade naquele momento, ou que você não vai poder cumprir. Não adianta você dizer que vai pagar R$3.000 por mês de voto, se você não vai conseguir cumprir isso, se você não tem esse dinheiro. Você está compreendendo? Então, quando a gente for votar, a gente tem que ver, Senhor, eu vou cumprir. Um voto feito com você colocando diante de Deus, vendo que é possível você cumprir com aquilo que você está votando diante de Deus. E aí, quando se reconhece que o voto está errado, é melhor fazer o cancelamento desse voto. É melhor você pedir o perdão ao Senhor, porque Deus, Ele está vendo todas as coisas e Deus sabe se você lá na frente vai conseguir cumprir ou não com o seu voto. Amém? O cancelamento do voto também está previsto nas Escrituras. Você pode ver isso no livro de Números, capítulo 30, do verso 1 ao verso 14. Também está lá. Se você for depois você ver com calma, o cancelamento do voto também está descrito lá. Livro de Números, capítulo 30, do verso 1 ao verso 14. Um tipo de voto também muito especial era o voto do nazireado. E a gente conhece também esse voto profundo diante de Deus, no qual os pais consagravam os filhos. Vamos lá, Juízes, e esse a gente para ler rapidamente para poder te explicar. Juízes, capítulo 13, verso 5, vamos ler juntos. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Ou a própria pessoa se consagrava ao Senhor durante um tempo, ou definitivamente, tá? Ou o Senhor ministrava aos pais, ou sobre aquela pessoa, o voto do nazireado. Você está entendendo? O nazireu tinha obrigações definidas na lei de Moisés. Ele não poderia tomar bebidas fortes, nem consumir uvas e seus derivados, nem cortar cabelo, nem tocar em cadáveres. Em compensação, ele tinha uma unção sobre a sua vida, sobre ele, sobrenatural. Nós vamos ver que Sansão,
havia o voto do nazireado. Por quê? Porque o anjo, quando fala a seus pais, quando o anjo fala a seu pai, quando o anjo depois entrega, né, a sua família, vai dizer que ele seria nazireu desde o ventre. E aí tem as especificações do voto do nazireado. João Batista, voz que clama no deserto, tinha sobre ele o voto do nazireado. Nós vamos ver isso, tá? Esse tipo de voto era um pacote. Eu vejo o voto do nazireado como um pacote, tá? Um pacote de obrigações pré-definidas. No caso de Sansão e João Batista, o nazireado foi determinado pelo nosso próprio Deus, tá? Você já leu aí Juízes 13:15 e depois você pode ver isso lá no livro de Lucas 1:15. Aqueles homens precisavam ser especialmente consagrados porque as suas missões eram especiais. E sobre o voto e sobre o nazireu havia uma unção sobrenatural, porque havia uma missão sobrenatural. Sansão, com aquela força dele sobrenatural, capaz de despedaçar um leão. João Batista, com uma unção sobrenatural, um homem lá comendo gafanhoto e tomando mel, e ia para um deserto, e lá no deserto vidas saíam das suas casas, atravessavam cidades, faziam viagens para ver a pregação daquele homem que chamava os outros de raça de víboras. Então existe uma unção sobrenatural. Sobre o voto que você coloca diante de Deus, querido, há uma unção. Por isso que é necessário você, quando votar diante de Deus, cumprir com o seu voto. Existe uma unção sobre cada vez que você vota, mas aquele voto consagrado diante de Deus. Aquele voto que você apresentou diante de Deus e que você e Deus sabe que tem condições de cumprir. Amém? O voto não deve ser feito como uma tentativa de troca ou negócio com Deus, mas como forma de dedicação especial. Súplica em face da necessidade urgente ou demonstração de gratidão. Lembra do voto que a gente fez para auxiliar o pagamento do aluguel da igreja? O voto dos cento e alguns reais, cento e pouquinhos reais. Aqui em casa a gente sempre já deixa separado, sabe? Muitas vezes você pode esquecer, a gente aqui em casa a gente faz uma lista já das primeiras coisas que a gente tem que cumprir, talvez sirva de ajuda para você. Então vem dízimo, voto, oferta, a gente já deixa aquela lista já para a gente poder não perder a bênção que o Senhor derramou. Se você votou, se você fez um voto, anota, não é pecado você fazer isso, não é pecado, é zelo diante de Deus, para que a bênção do Senhor se multiplique cada dia mais sobre você, tá, querido? Porque muitas vezes a gente esquece, mas não é por maldade, não é por pecado, é pelas atividades do dia a dia, pelo corre-corre que nós temos, e muitas vezes a gente se esquece do voto que fez, mas é necessário a gente se arrepender e rapidamente a gente se redimir diante de Deus e cumprir com todo o voto que colocamos diante dele, tá? Não devemos usar o voto como ferramenta da nossa própria cobiça para obter coisas materiais, isso é muito importante. O voto de Jacó envolvia sim coisas materiais, mas ele se encontrava em grande aperto e necessidade e fazia parte do propósito de Deus. Vou elencar sempre isso. Fazia parte do propósito de Deus. O voto de Jacó não era para alcançar coisas supérfluas, nem para suprir uma vaidade pessoal, mas fazia parte do propósito de Deus, para que Jacó tivesse a sua identidade mudada, para que Jacó tivesse a sua vida transformada e para que a promessa que foi feita a Abraão se cumprisse na vida do seu povo Israel. O jejum também é um tipo de voto, tá? Desde que tenha sido iniciado com uma oração envolvendo uma promessa que você colocou diante de Deus. Muitas vezes a gente fala, vou jejuar e não jejua, vou orar e não ora. A gente tem que vigiar diante disso. Se você falou que vai jejuar, querido, não esqueça o seu sacrifício diante de Deus, porque você falou diante do Senhor. Se você falou que vai orar, que vai interceder, não esqueça esse teu voto diante de Deus, porque você votou diante do Senhor. Então, se você se prontificou a jejuar pela sua nação, se você se prontificou a jejuar pela sua igreja,
Se você se prontificou a jejuar pelo ministério da sua igreja, se você colocou esse propósito diante de você, continue nesse propósito. Não abandone o propósito. Daniel jejuou durante 21 dias. Não abandone o seu propósito. Mas quando você colocar, seja sincero diante de Deus. Se você tem realmente condições de você fazer esse voto de jejum, de oração, se você vai permanecer diante de Deus realmente disso, para que o voto não seja abandonado e não seja esquecido, tá? Uma questão muito importante a ser destacada também é a seriedade do voto. Quando o homem fizer um voto ou fizer um juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que sair da sua boca, assim se fará. Isso está em Números 32, tá? Deuteronômio 23, 21 também diz isso. Quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tarda em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e haverá pecado se você não cumprir. Então, quando você votar diante de Deus, não tarde em cumprir o voto do Senhor. É aquilo o spoiler que eu te dei. Deixa anotado lá. Cumpre o voto com Deus, porque é necessário realmente que nós começamos a cumprir tudo que colocarmos diante do altar de Deus. Eclesiastes 5, de 4 a 7, é uma palavra que muitos de nós conhecemos. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolos. E depois você dê essa passagem bíblica no seu todo, tá? É importante a gente guardar esses ensinamentos do Senhor. E também vai dizer lá em Provérbios 20 e 25, você está vendo quantas passagens bíblicas eu estou te dando sobre voto? A importância do voto. Deus, eu vejo aqui Deus, um Pai extremamente amoroso, sabe? Deus nos dá em sua palavra todas as diretrizes necessárias para que o povo de Deus não erre, para que o povo de Deus não peque. Vamos pecar porque temos a nossa natureza humana, somos humanos, estamos na terra, então estamos sujeitos a pecar. Mas também estamos aqui para nos arrepender das nossas falhas, para nos redimir dos nossos pecados. E Deus dá todas as diretrizes. Não tem como a gente dizer que o Senhor não nos avisou ou que o Senhor não nos instruiu. Nós vemos aqui Deuteronômio, Eclesiastes, Números, nós estamos vendo Provérbios 20 e 25 vai dizer: laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feito os votos. Laço é. Provérbios 20 e 25, se você quiser, você guarda aí no seu coração, e eu vou repetir, como diz o nosso pastor, é didático. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Nós não estamos votando para qualquer pessoa, sabe? A nossa palavra tem peso. A palavra do homem tem que valer mais do que um papel. Isso é o correto. A nossa palavra, querido, tem que ter mais valor do que um pedaço de papel assinado por nós, sabe? E isso, a gente já tem que ter esse cuidado, esse zelo, tratando de pessoa para pessoa. Imagina tratando com Deus. Imagina tratando com Deus. O cuidado do nosso voto. Então, primeiro a gente vai refletir e colocar diante de Deus para confirmar esse voto e votar diante de Deus. Para que a gente não faça voto de tolo. Para que a gente faça voto e não vá cumprir. Porque Deus não quebra a sua palavra para conosco. Deus nos prometeu o Messias. Deus nos prometeu a salvação. E Ele entregou seu Filho como primícia. Ele votou dizendo que ia fazer e fez. Tudo que Deus te prometeu, Deus tem cumprido. Cada coisa no seu tempo determinado por Deus. Cada coisa dentro do tempo de Deus. Mas Deus tem cumprido. Deus não tem falhado para conosco. E isso, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Então temos que estar diante de Deus. Não podemos fazer voto de todos. E aí a gente entra também no dízimo. O dízimo. Quando devemos dizimar? Fechamos voto e entregamos dízimo. Quando devemos dizimar? Quando entregamos os dízimos, estamos confirmando a Deus um posicionamento espiritual. O mesmo posicionamento espiritual que Abraão teve.
O dízimo estamos devolvendo ao Senhor a 10ª parte da propriedade que Deus nos deu. E declaramos que é um ato de adoração, que o Senhor é soberano da nossa vida. Lembra que a gente falou estatuto perpétuo? Dízimo é estatuto perpétuo. Estamos entregando, devolvendo ao Senhor 10ª parte de toda a propriedade que Deus nos deu, em sinal de adoração. A entrega do dízimo cada vez renova ao Senhor o voto que Jacó fez lá, quando o voto que Jacó fez também incluía o dízimo. A gente acabou de ler isso agora, tá? Em Gênesis 28, 22 vai te dizer isso: e te darei a 10ª parte de tudo que me deres. Por quê? O dízimo também é um voto, você sabia disso? A gente entregar ao Senhor a 10ª parte de tudo que o Senhor nos dá. Entregar como? Como adoração. O profeta Malaquias, pela descendência moral do povo de Israel, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar lá em Malaquias 3, verso 8 e 9, você já conhece. Roubará o homem a Deus, todavia os homens têm me roubado em dízimos e ofertas. Então, dizimar, ofertar é importante. E o dízimo, a 10ª parte da sua propriedade, daquilo que você tem recebido diante do Senhor, tá? O Senhor, ele é rei de tudo. Rei do ouro, rei da prata. Verdadeiramente, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é necessário que façamos isso para um suporte financeiro da igreja, para um crescimento espiritual para o corpo de Cristo e para cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas em sinal de adoração. Você compreende isso em nome de Jesus? Tá? Então a gente finaliza o dízimo e entra na oferta. O que é a oferta? A oferta é algo também muito especial diante de Deus. Não podemos esquecer das vezes em que a dificuldade em ofertar vem do medo de que aquele dinheiro possa nos faltar depois. E aí voltamos a uma questão muito importante. Muitas pessoas acham que a oferta é somente em dinheiro. Não é. Não é somente o dinheiro. Você pode ofertar ao Senhor o seu tempo. Você pode ofertar ao Senhor o teu trabalho. Sabe? O seu trabalho, daquela área que você trabalha, você pode ofertar um período na sua igreja para ajudar dentro daquela área do seu trabalho. E também entra numa questão que a gente falou lá no início da aula de primícias. Quando a gente pensa que eu não posso ofertar porque vai me faltar o dinheiro, eu tenho que começar a exercitar algo, uma palavra muito pequena, mas que quer dizer muita coisa na nossa vida. Eu preciso exercitar a minha fé, queridos. Visão do futuro, você está compreendendo? Exercitando a minha fé. As aves do céu, elas nem plantam, nem colhem, mas elas não passam fome. Vamos ler lá, Mateus 6, verso 26, vamos ler todos juntos. Mateus 6, verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? É das mãos de Deus que vêm os recursos. É Deus que deve administrar e suprir cada uma das nossas necessidades. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você vai ver isso. Vamos ler Mateus 6, 33. Vamos ler lá todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode compreender isso em nome de Jesus? Não deixe de ofertar por medo de que você não vai ter dinheiro depois. Porque a sua oferta diante de Deus, você é cheio de fé. Você está movido de fé. Você hoje, em nome de Jesus, nesse domingo, nós vamos quebrar esse espírito de incredulidade. Em nome de Jesus. Nós vamos quebrar esse espírito de materialismo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Você é uma mulher cheia de fé, você é um homem cheio de fé em nome de Jesus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe? O medo não vai te paralisar. Não vai faltar nada na tua casa. As coisas na tua casa, o Senhor tem suprido todas as tuas necessidades. Deus tem te deixado faltar nada. E se você colocou no seu coração em ofertar, você está ofertando com alegria, você está ofertando cheio de fé, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar, porque Deus é fiel. Deus é fiel, querido.
E quando nós aplicamos a nossa fé, nós estamos sendo fiéis no reino de Deus, tá? Portanto, a oferta é parte da obra e do propósito de Deus. É um exercício, é um hábito, é uma prática, é um dom, é um ministério. Vou repetir porque é didático. A oferta é um exercício, é um hábito, uma prática, é um dom e um ministério. Através da oferta, nós damos glória ao Senhor. Através da oferta, nós confirmamos as riquezas de Deus no reino de Deus. Através da oferta, nós confirmamos que o nosso Deus domina sobre tudo e sobre todos, e até mesmo sobre o meu dinheiro. Confessamos que não somos dignos de ofertar voluntariamente, mas que nós estamos aqui para nos apresentar diante de Deus, para que Deus nos torne dignos dessa oferta sendo entregue. Vamos ler lá, 1 Crônicas 29, do verso 11 ao verso 14. Vamos ler todos juntos. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e vitória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos. Aleluia. E louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Você está compreendendo aí como é que você entrega a tua oferta? Você viu como é que a Bíblia é maravilhosa, como é que a Bíblia é linda e ela explica tudo, a forma com que você está ofertando ao Senhor, sabe? Ofertar voluntariamente é dar glória, querido. Ofertar voluntariamente é a entrega. Nós não somos dignos diante da magnitude de Deus, mas Deus nos faz santos, porque Ele nos santifica. E aí a gente entrega voluntariamente. Graças te damos, Senhor, porque o que eu tenho hoje foi porque Tu me deste. Graças te damos, Senhor, por esses R$2, Senhor. Eu te dou graça por esses R$2. Aos teus olhos pode parecer pouco, mas no reino espiritual às vezes é o suficiente para Deus fazer o milagre. Coloca isso no teu coração, entenda isso em nome de Jesus. A oferta não é o valor monetário que conta. O que conta na oferta é como você entrega. E o que conta na oferta é como você adora. O que conta na oferta é quando você coloca no altar. Deus não está olhando para o valor monetário, porque lá no Novo Testamento o Senhor vai dizer o quê? Que a melhor oferta foi a da viúva. Aquela viúva podia dar, às vezes a moeda dela custava R$1, 10 centavos ou 5 centavos. Deus não estava interessado no valor monetário da oferta. Deus estava vendo o coração do adorador. Querido, o que importa é a forma com que você vai entregar. E esse é o mistério que transforma todas as coisas. A primícia de Caim, Deus não recebeu, não foi porque a primícia de Caim era melhor do que a de Abel, não. É porque quando Abel entregou, tinha um coração de adorador. E Caim não entregou com um coração de adorador. A sua primícia, a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, tudo tem que ter coração de adorador, querido. Tudo tem que ter coração, se coloca diante dele. Olha 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Você vê como é que é feita a ministração, um coração voluntário, sabe? Não foi preciso ninguém ficar no teu ouvido falando. Não foi preciso ninguém obrigar você a fazer. Você olhou e falou assim, eu preciso fazer, porque eu sou adorador. Eu preciso entregar porque eu sou adorador. Eu não tenho nada e Deus me deu tudo. Eu nasci nu e hoje eu estou vestido. Eu nasci, eu não tinha nem onde ficar e Deus me deu casa, Deus me deu família, Deus me deu filho, Deus me deu trabalho. Eu não tenho nem palavras para agradecer. E ainda o que eu der é pouco diante de tudo que Deus me deu. Deus te deu saúde, querido. E a gente finaliza, faltando 10 minutos para essa lição, e a gente vai finalizar aqui, porque também existe um mistério profundo quando a gente começa a aplicar todos esses itens que a gente viu. Primícia, oferta, voto, dízimo. Quando a gente aplica esses 4 quesitos aqui com o coração de adorador, Deus trabalha. Deus trabalha.
E quando aplicamos a fé tem que estar presente o tempo inteiro. Não adianta mover nada sem fé. Você compreende isso? Não adianta mover nada sem a fé. A fé é um fundamento que te move a olhar com olhos de graça e com olhos diferentes o teu futuro. Quando aplicamos a fé, expulsamos 4 tipos de gafanhotos que espiritualmente tipificam o diabo atacando a vida do servo de Deus. A Bíblia no Antigo Testamento, ele vai mostrar lá no livro de Joel, ele vai mostrar sobre os gafanhotos. Esses gafanhotos hoje muitas vezes estão presentes na vida do cristão ou na vida de alguns servos de Deus por falta de vigilância. Porque ainda existem servos que não concordam em dizimar, existem servos de Deus que não concordam em ofertar, existem servos de Deus que diz para que primiciar, para que entregar a oferta. Eu já entreguei o dízimo, não tenho que entregar mais nada esse mês. Está errado, querido. Em nome de Jesus, a gente vai quebrar essa maldição hoje. Em nome de Jesus, a gente vai quebrar esse pensamento hoje, porque é hora de você pisar a cabeça do diabo. O gafanhoto migrador, que é a lagarta, que a gente vai ver lá na Bíblia, o gafanhoto migrador, o migrador, tá? Ele mora na lavoura. O migrador, ele vem com, ele é cortador, ele vem na lavoura. E o agricultor, estou falando agora quando a gente do gafanhoto animal, tá? Ele mora na lavoura e o agricultor fica desesperado tentando expulsá-lo, usando todos os meios possíveis e imagináveis de se livrar dele. Mas é tudo em vão. Esse tipo de gafanhoto, a casa, ele corta a lavoura, ele começa a cortar a lavoura. Inseticidas nenhum, veneno nenhum, agrotóxico nenhum, dá jeito nele. Nem pessoas que vão lá tentar tirar, vai dar jeito nele. Por quê? Porque é uma praga violenta. O gafanhoto cortador tem o poder de cortar a parte do fruto. Ele não deixa o fruto 100% inteiro, tá? Ele vai comendo o fruto e ele corta parte do fruto e ele produz, e ele começa a bichar o fruto. Olha que coisa demoníaca. E ele vai estragar aquele pedaço do fruto. E o agricultor, nesse momento, ele não consegue colher o fruto por completo. Por quê? Porque o fruto foi cortado, o fruto foi bichado, o fruto foi estragado. Você já comeu uma fruta bichada? Como é que é horrível? Aquele corte do gafanhoto cortador que vai bichar, ele permite que outros insetos, que outros vermes entrem no fruto e contaminem o fruto. Olha que coisa diabólica. Os agricultores, eles fazem de tudo para que esse gafanhoto seja retirado do meio da sua lavoura. Traz isso para o âmbito espiritual. Se a gente não vigiar, esse tipo de cortador entra na nossa vida. E aí, parte do nosso salário vai para onde a gente nem imaginou, que a gente não sabe onde é que foi. Parte da nossa da venda lá da sua empresa, do lucro da sua empresa, como é que esse dinheiro saiu? A gente não sabe como é que foi. Sabe? O diabo, ele vem, para tentar bichar, para tentar cortar o seu fruto. Mas em nome de Jesus nós vamos expulsar isso. Tem o gafanhoto migrador também. O migrador, ele é diferente do outro que está na lavoura. O migrador, ele voa em bando. Sabe aquele bando de gafanhoto? Aquela nuvem de gafanhoto? Ele voa em bando para um lugar e agindo de surpresa. Ele vai, quando ele vem, ninguém está esperando. E quando vem, não é pouco não. Ele vem em bando. E ele vem agindo, olha só, agindo de surpresa. Ele não come apenas um pedaço do fruto, mas ele vem para tirar o fruto todo. Tá? Esse tipo de gafanhoto, ele vem na lavoura, de surpresa, destrói tudo, vem aquele bando de gafanhoto, destrói tudo, e vai embora. O primeiro gafanhoto que a gente falou, ele vai na parte do teu fruto. Esse daí, ele vem em bando para destruir tudo. E vai embora, e deixa você sem provento nenhum.
E o devorador ainda é mais violento. Ele chega na lavoura, tá? Onde está o fruto, e ele destrói a lavoura e ainda vai em cima do agricultor. Ou seja, ele destrói você, a tua semente, o devorador, a tua semente, e ainda vai em cima do agricultor. Por quê? Porque ele vai destruir a semente que está ali, que está vindo, que está crescendo, que você daqui a pouco vai entregar como primícia. Ele não deixa ela crescer. Ele não é como os outros, sabe? Que espera chegar o fruto para cortar, ou que espera a lavoura ficar pronta para poder atacar e deixar sem nada. Esse daí ele não espera a lavoura crescer. Ele vai logo na semente. Porque destruindo a semente, ele destrói o agricultor. Ele tira o provento do agricultor. Então o agricultor guardou aquela semente ali para jogar na terra. Ele não vai, ele vai direto na semente. Porque se ele destruir a semente, ele destrói o provento. Se ele destrói o provento, você não tem que plantar, você não tem que colher, você não tem como sustentar a sua família. Hoje tem muito diabo aí querendo destruir a tua semente. Vigia, querido. Vigia. E o destruidor, ele fere com veneno. Ele tem um veneno. Além de tudo, além de destruir isso tudo, ele age nas lavouras, ele age na casa. Olha só, hein? O destruidor, ele age na lavoura, um age na semente, o outro ele age na lavoura e vai até a casa do agricultor. As casas que estão por perto, ele invade também. Tudo isso para destruir. Mas em nome de Jesus, a gente trazendo para o âmbito espiritual, a gente trazendo hoje para esse âmbito espiritual, trazendo esse ensinamento sobre esses gafanhotos para o âmbito espiritual. Em nome de Jesus eu vou profetizar nessa manhã que nenhum desses gafanhotos destruidores vai entrar na tua vida em nome de Jesus. Não vai haver ninguém para destruir o teu fruto, não vai haver ninguém para roubar a tua semente, não vai haver ninguém para destruir a tua casa. Teus eletrodomésticos não vão dar defeito em nome de Jesus. A tua casa é consagrada ao Senhor. Você vai conseguir pagar as tuas dívidas em nome de Jesus. Você vai conseguir quitar os teus débitos em nome de Jesus. Você que hoje não consegue dizimar, não consegue ofertar, porque você não tem como, em nome de Jesus nós vamos profetizar, nós vamos destruir isso em nome de Jesus. Que o Senhor vai abrir a tua porta de emprego, que o Senhor vai te dar um escape, vai te dar uma saída em nome do Senhor Jesus. E você vai conseguir dizimar, você vai conseguir ofertar, você vai conseguir primiciar em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos? E estudando essa passagem, Deus colocou um propósito no meu coração e aqui eu coloco diante de você para a gente orar, diante do Senhor. Vamos orar juntos. Todos os domingos, em nome de Jesus, até o final do ano, para que o Senhor liberte. Muitas pessoas hoje, muitos irmãos nossos, estão presos, vivendo no cativeiro de SPC, de Serasa, de dívida, e com isso tem consumido muito. Eles não têm conseguido se libertar desse cativeiro. Quantas pessoas têm sido humilhadas, tendo que pedir um nome de amigo, nome de terceiro para adquirir coisas. Não pode comprar, não pode fazer uma compra da sua casa, não pode comprar uma geladeira financiada, não pode abrir um crediário para melhorar a sua casa, depende da ajuda dos outros. Vamos agora destruir isso em nome de Jesus. O Senhor vai abrir as portas, eu creio nisso. A gente não está aqui para julgar se você não soube administrar suas finanças, se você se precipitou. A gente não está aqui para fazer julgamento a ninguém, porque dificuldade todos nós sofremos. Todos nós sofremos dificuldade na vida. Todos nós passamos por aperto na vida. Sabe? Isso, todos nós, enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por esse tipo de aflição.
O que a gente não pode aqui é humilhar o nosso irmão. O que a gente não pode aqui é deixar de ajudar o nosso irmão. Então, em oração, vamos ajudar para Deus livrar os nossos irmãos desse cativeiro. Para Deus livrar você desse cativeiro em nome de Jesus. Deus vai te dar condição de você quitar essa dívida em nome de Jesus e ter seu CPF liberado, ter seu CPF regularizado, ter o seu nome regularizado em nome de Jesus. Você vai voltar a entregar a sua oferta. Você vai entregar o seu dízimo. Eu creio, eu sei que tem muitos irmãos, muitas vezes, que olham lá, os irmãos da igreja indo dizimar, indo ofertar, e ficam sentadinhos, coitado, com o coração apertado, dizendo: Senhor, como eu queria estar ofertando nessa hora. Senhor, como eu queria estar dizimando nessa hora. Senhor, tu sabes que o meu coração fica apertado, como eu queria estar alegre entregando o meu dízimo. E em nome de Jesus, eu creio, você vai conseguir em nome de Jesus, querido. Vamos colocar isso no propósito de Deus. Vamos orar, colocar isso diante de Deus. Deus abrir porta de emprego. Deus entregar oportunidade a você. De você poder quitar a sua dívida. De você poder comprar. De você poder ajudar a igreja. De você poder ofertar. Sabe? De você dizimar. De você ter o seu nome liberado. Deus vai dar essa saída, eu creio. Porque não foi à toa que o nosso pastor recebeu essa missão. Não foi à toa que ficamos 4 domingos ministrando sobre esse assunto. Não é à toa isso. Deus quer liberar essa bênção. Isso é um cativeiro que muitas vezes prende muito servo de Deus. Mas em nome de Jesus nós vamos ser libertos desse cativeiro. Esse cativeiro não vai mais prender o servo de Deus. Porque tudo que você recebe vem de Deus. O teu salário é abençoado por Deus. O teu provento é abençoado por Deus. Essa porta que Deus abriu para você manter sua família é abençoada por Deus. E nenhum gafanhoto, devorador, migrador, cortador vai entrar na tua casa e afetar a tua casa em nome de Jesus. Porque os teus proventos são de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nessa hora. E com isso, nesse domingo, a gente finaliza a nossa escola bíblica dominical em nome de Jesus. Tem aqui o pastor Tadeu abençoando o ano de 2021, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa operar, e Deus vai fazer. Deus vai fazer porque a Bíblia não mente. O Senhor se alegra em abençoar os seus servos. O Senhor se alegra em abençoar a sua igreja. E mediante isso, vamos levantar nossas mãos, vamos orar pelos dízimos, vamos orar pelas ofertas, vamos orar pela tua vida, querido. Para Deus te tirar desse cativeiro. Eu vou deixar aqui anotado em nome de Jesus, todo domingo que a gente estiver aqui, intercedendo, que eu estiver dando aula aqui, ministrando a palavra de Deus, nós vamos colocar isso em oração. Senhor, provê agora a palavra de vitória e de libertação da vida financeira dos teus filhos. Dá a condição de quitar todas as dívidas, Senhor. Senhor, dá a condição de quitar todas as dívidas ao teu povo. Porque o teu povo é um povo santo, é um povo lavado, é um povo separado diante do Senhor. E Deus vai te dar condição em nome de Jesus. Deus vai te dar condição, querido. Porque nosso Deus é um Deus grande, é o Deus do ouro e da prata. Vamos levantar nossas mãos, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado porque teu Espírito fala conosco. Muito obrigado porque teu Espírito ministra nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado porque tu és o Deus que provê todas as coisas. Não temos palavras para te agradecer. Pai, colocamos agora diante de ti os dízimos e as ofertas da tua casa, lá da Avenida dos Mananciais agora. Pai, muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado porque não tem faltado nada, não tem faltado o pagamento de todas as contas, meu Pai. Mas, Senhor, entra agora com o teu poder e com a tua graça. Tu sabes que a igreja tem outras responsabilidades financeiras. Tu sabes de todas as coisas. Entra agora agindo, movimentando os corações, quebrando as barreiras, quebrando maldições agora em nome de Jesus. Senhor, atua também na Bolsa Apostólica de todas as igrejas, Senhor. Em nome de Jesus, independente de denominação. Passa com um vento impetuoso agora, Senhor, em nome de Jesus agora. Na Bolsa Apostólica da tua casa, de todas as igrejas da tua casa. Afasta o devorador também, Senhor. Em nome de Jesus, passa com um vento tempestuoso agora, Senhor, em nome de Jesus. Passa agora na vida dos teus filhos. Passa agora nas finanças dos
teus servos, na conta bancária dos teus filhos, Senhor, na provisão dos teus servos agora. Afasta o devorador, afasta o destruidor, afasta o migrador agora. Há poder no teu nome, porque os proventos dos teus servos são proventos santos. Os proventos dos teus servos são para o sustento da tua casa, sustento da tua obra, e para que eles possam sustentar as suas famílias. São para que eles possam prover um momento agora, Pai, para as suas famílias, para que eles possam, ó Deus, construir sonhos. Senhor, Tu és o Deus que promove sonhos, então agora dá esse livramento aos teus filhos. Nós profetizamos agora a libertação desse cativeiro de dívida. Há poder no Teu nome de Jesus. Sejam libertos das dívidas agora. Tu vai dar condição aos teus servos de regularizar os seus CPFs. Tu vai dar condição dos teus servos de pagar essa dívida do cartão de crédito. Tu vai dar condição dos teus servos de pagar essa dívida do banco. Surpreende a tua igreja, surpreende os teus filhos, Senhor. Que eles possam receber telefonemas agora de perdão de dívida, meu Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam receber agora telefonema de perdão de dívida, a dívida sendo perdoada. Movimenta agora, Senhor, a parte jurídica. Movimenta processos. Começa a movimentar agora. Vento que vem dos quatro cantos. Começa a movimentar agora. Senhor, começa a dar provisão. Continua dando casa própria. Continua dando, Senhor, condições de pagar. Continua agora, Senhor, surpreendendo a tua igreja. Senhor, porque Tu és o Deus do ouro, o Deus da prata. E os teus servos, Senhor, precisam, Senhor, necessitam cumprir com as suas necessidades financeiras enquanto estivermos vivendo aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor, vai suprindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu senti Deus aqui. Você sentiu Deus aí? Você sentiu Deus aí, em nome de Jesus? Depois você dá testemunho. Depois você dá testemunho lá na página da igreja. Depois você dá testemunho lá na igreja, em nome de Jesus. E nós vamos ficar orando até o final do ano. Até o final do ano, em nome de Jesus. Nós aqui, professora Patrícia aqui da Escola Bíblica Dominical, a gente vai ficar em oração contigo. E cada domingo que a gente estiver junto aqui na EBD, a gente vai ministrar essa bênção. Para chegar no final do ano, você já pensou no final do ano? Todo mundo fora do cativeiro de dívida, querido? Olha só, em nome de Jesus, sair, pisar na cabeça desses gafanhotos todos. E você podendo ofertar, dizimar com alegria. E hoje tem Santa Ceia na casa do Senhor. Às 16h30 tem culto lá com o pastor Tadeu e os irmãos. Culto presencial e online. Se você não puder estar no presencial, você assiste online, mas vai ter culto. E eu convido a você a fazer o seguinte: na hora que você for dizimar, na hora que você for ofertar, vai com alegria, vai glorificando, ainda que ninguém entenda nada, do mistério de você ir glorificando. E eu ainda vou ver, em nome de Jesus, um dia, um culto de dízimo e oferta, as pessoas indo levar oferta entrando em língua estranha, as pessoas indo dizimar, entrando no mistério, entregando revelação. Sabe por quê? Porque é culto de alegria. A gente está pisando a cabeça no diabo. Ele está dizendo: olha aqui, migrador e cortador, aqui você não entra. Na minha vida você não tem vez. Na vida da igreja você também não entra. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Hoje, 16h30, primeira Santa Ceia de 2021. Esteja lá em nome de Jesus. Você vai ser extremamente abençoado. E você que não puder estar, mas vai estar online, também será extremamente abençoado em nome de Jesus. Domingo, dia 17, a gente vai ter um bazar gastronômico lá na igreja. Eu vou dar um spoiler. Aqui eu vou dar spoiler, tá, querido? Vai ter bazar gastronômico, um bazar delicioso de bolos. Vamos ter bolos doces, bolos salgados, tudo a R$15. Pati, como é que vai ser esse bolo? Você tem que estar lá. Você tem que estar lá para você ver a maravilha que Deus vai fazer. E toda a renda vai ser revertida para a igreja. Nada vai ficar para a gente. Toda a renda revertida para a igreja, para abençoar a igreja. Seja um canal de bênção. Seja um canal abençoador. R$15 apenas, querido. Já faz a reserva do seu bolo lá. Entra no WhatsApp da igreja. Já faz a reserva do seu bolo lá com a pastora Liliane. Domingo, dia 17, a partir das 16 horas. Vai estar lá, a gente vai fazendo um bazar de bolos. Tem muito bolo bom. Toalha felpuda, olha só o spoiler, só para você saber. Bolo de toalha felpuda, não sabe o que é? Vai ter lá. Bolo trufado de paçoca, olha.
bolo trufado de paçoca, bolo de calabresa com mussarela e queijo provolone. Você tá vendo que cada bolo, só bolo de primeira. Você participa, faz a sua reserva lá, são mais de 10 sabores, é muito sabor. Bolo de milho cremoso, bolo formigueiro com creme de chocolate branco. Vai ter muita coisa deliciosa. Não perca tempo. Você entra lá no História da Igreja, vai ter lá os sabores. Reserva já o seu bolo, faz a reserva do seu bolo. Se você não quiser reservar, você corre para lá dia 17, a partir das 16 horas, que a gente já vai estar lá promovendo esse bazar e você vai estar sendo abençoado e abençoando a igreja. E você pode dar até de presente para alguém. Olha só, abençoa teu irmão. Se você sabe que aquele irmão não vai poder comprar o bolo, compra e abençoa ele. Para os irmãos diabéticos, vai ter bolo sem açúcar, sem adição de açúcar, só com frutas. Para os irmãos que estão fitness, as pessoas fitness, vai ter bolo low carb sim. Querido, apenas R$15. Não perca essa oportunidade. Domingo, dia 17 de janeiro, a partir das 16 horas. Amém? Mas domingo também haverá Escola Bíblica Dominical. Tem novidades na Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei muito feliz com o pastor Tadeu, que trouxe essa novidade. Eu estou muito feliz com a Escola Bíblica, graças a Deus. Tem novidades domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Você vai conhecer um monte de professor que você não conhece. Você vai matar a saudade de um monte de professor. Esteja junto conosco e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até domingo que vem.